Olá, pessoal! Hoje vamos falar de estruturas de repetição ou laços de repetição dentro da programação. Então, nós estamos usando aqui para trabalhar com exemplos o Visual G ou Visualg, né? Que é o mais correto a gente falar, que é um programa que simula, né, quando a gente cria um algoritmo, como se fosse uma IDE, uma plataforma, usando uma linguagem de programação, só que ao invés de a gente trabalhar com uma linguagem de programação específica, a gente trabalha com o português estruturado. Então, a gente vai utilizar aí os exemplos dentro dessa plataforma, tá? Dentro desse programa. Então, primeira coisa para a gente entender uma estrutura de repetição é saber que a primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar uma variável que a gente chama de contador. O que vai fazer essa variável contador? Ela vai contar, né, o número de vezes que a gente vai passar por essa estrutura de repetição. Então, a quantidade de vezes que a gente quer que repita um determinado bloco de comandos. E aí, para que a gente continue ou pare, né, de executar esse bloco de comandos, a gente precisa ter uma condição, que aí a gente vai fazer um teste utilizando um operador relacional, para poder comparar o valor dessa variável contador com o seu valor limite, para poder parar a execução. E para que a gente possa fazer isso e que para que o nosso programa ele execute aquela determinada quantidade de vezes, a gente trabalha com o incremento ou decremento dessa variável contador. Mas para a gente entender tudo isso que a gente está falando agora, vamos ver alguns exemplos dentro das estruturas, tá? Então, primeiramente, né? O que é inicializar essa variável contador? Então, eu preciso, para poder inicializar uma variável, antes disso, eu preciso declarar essa variável. Então, eu tenho que dizer lá, né, que a minha variável i, dois pontos, é do tipo inteiro. Tá? Então, aqui é a forma como a gente declara usando o Visual G. E eu preciso armazenar o valor inicial dessa variável, que é o que a gente está fazendo aqui no exemplo. Então, eu estou guardando o número 1 dentro da variável i. Esse símbolo da setinha aqui é usado para atribuição de valores dentro do Visual G. Depois, né, para cada estrutura, eu coloquei um exemplo aqui de um teste ou condição de parada. E aí, relembrando aí, né, que a gente está usando aqui os operadores relacionais, que é o símbolo de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Esses símbolos aqui são utilizados no Visual G. Para algumas linguagens de programação, né, os primeiros aqui seguem o mesmo. O que vai diferenciar é o igual ou o diferente, que o igual nas linguagens de programação, normalmente a gente usa igual, igual, tá? Para representar a igualdade. E normalmente o símbolo de um igual só é atribuição de valores. E o diferente, normalmente a gente usa o símbolo de igual e o ponto de exclamação, para representar, né, o símbolo de diferente. Para a estrutura de repetição para, né, que é o for, nas outras linguagens de programação, a gente trabalha dentro do Visual G com essa representação. Então, eu vou dizer que o meu i ele começa em 1. Aqui eu já estou fazendo a atribuição de inicialização da variável i, e ela vai até 5. Então, o que significa isso? O símbolo que a gente vai usar aí é o menor ou igual, tá? Então, significa que 1, né, é menor ou igual a 5, tá? Para a gente poder fazer o teste. Dentro da estrutura enquanto, ele já usa essa representação do menor ou igual. Então, i menor ou igual a 5. E para a estrutura repita, como a gente vai executar a estrutura de os comandos, né, que estão dentro da estrutura primeiro, para depois fazer o teste, então aí a gente tem que ter a percepção de alterar o operador relacional que a gente está usando. Então, no caso aqui, né, até que i seja maior que 5. Contrário aqui do enquanto, né, que aqui ele vai executar
enquanto o i for menor ou igual a 5. Quando ele for maior, for 6, ele sai. Aqui ele faz o contrário, ele vai repetir um determinado bloco de comandos até essa condição ser verdadeira. Então, aqui no caso, ele tem que ser maior do que 5 para poder sair do bloco de repetição. A gente vai ver isso em um exemplo para ficar mais fácil. Mas antes disso, vamos entender a terceira parte, que é a parte do incremento ou decremento. Então, o que significa o incremento? É acrescentar 1 em sua variável contador. Então, vou aumentar de 1 em 1. Na estrutura para, a gente usa a representação da palavra passo, 1. Então, ele vai acrescentar 1, vai passar 1. Se eu quero acrescentar de 2 em 2, passo 2 e assim por diante. Na estrutura enquanto e na estrutura repita, esse incremento, né, esse acrescentar 1 à minha variável contador, é o mesmo que colocar i mais 1 atribuído à variável i. Então, eu estou guardando o valor inicial de i mais 1 na variável i. Então, se o meu i começou lá com 1, né, no exemplo que a gente viu aí de inicialização, quando eu passar a primeira vez, naquele enquanto e no repita, o meu i passa a valer 2. Tá? Então, significa isso. E o decremento é o contrário. Né? Enquanto o incremento ele acrescenta 1 à minha variável i, no decremento eu vou tirar 1 da minha variável i, que é a variável que representa aí minha variável contador. Então, na estrutura para, né, o meu passo seria de menos 1. Na estrutura enquanto e repita, seria o meu i menos 1. Só que aí a gente está fazendo o contrário, né? Então, eu tenho que lembrar também que a minha variável inicial, ela não vai começar com 1. Por exemplo, se eu quero fazer de 1 até 10, né? E eu quero fazer em ordem inversa, eu vou fazer de 10 até 1, para ir tirando de 1 em 1. Né? O contrário, se eu quero acrescentar de 1 em 1, eu vou fazer de 1 até 10. Então, aí depende, né, do que você está escrevendo aí no seu código e de qual resultado que você espera em relação a isso. Vamos ver aqui um exemplo, né, no Visual G, para que isso fique mais claro para vocês. Então, vamos supor aqui eu tenho um enunciado já específico criado, só para a gente testar essas 3 estruturas de repetição. Então, aqui ele está pedindo para criar um programa que receba o nome de uma pessoa. Então, inicialmente eu vou criar lá uma estrutura só para um comando escreva, para a pessoa saber o que ela tem que escrever, e um leia, para poder armazenar o valor que ela digitou. E aí eu quero que ele mostre 10 vezes na tela esse nome, tá? Então, ele vai ficar repetindo este nome na tela 10 vezes, de forma que a mensagem apareça dessa forma. Então, quando ele passar a primeira vez, ele vai mostrar lá o nome da pessoa, vou exibir o seu nome pela primeira vez. Quando ele passar de novo, para repetir a segunda vez, ele vai mostrar lá o nome da pessoa, vou exibir o seu nome pela segunda vez. E assim por diante até chegar, né, na 10ª vez, tá? Então, é isso que está pedindo aqui nesse enunciado. Como que a gente vai criar isso? Então, como a gente falou lá, a primeira coisa é declarar a minha variável contador. Então, meu contador, ele vai ser do tipo inteiro, que ele vai acrescentar sempre de 1 em 1. Preciso de uma variável para guardar o nome da pessoa também. Então, minha variável nome, ela vai ser do tipo caractere, para eu poder guardar as letras, tá? E aí, na hora de criar o meu programa, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que pedir para o usuário digitar alguma coisa. Então, eu tenho que lembrar de colocar aqui o comando escreva para isso. Então, tá lá, digite seu nome, para a pessoa saber o que ela tem que fazer. Senão vai ficar o cursor intermitente na tela e ela não sabe qual é a entrada que ela tem que fazer lá no meu programa. E quando ela digitar alguma coisa, quem vai guardar essa informação, né? Qual variável vai guardar essa informação do nome? A variável que a gente deu, nome, tá? Então, primeiro ele vai digitar o nome e vai guardar o nome na variável nome. Muito bem.
Agora vem a parte em que eu quero que ele fique repetindo essa mensagem na tela. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, para usar uma estrutura para, né? Então, vamos recapitular lá o que a gente tem que fazer. A minha variável já está declarada, mas eu tenho que inicializar minha variável. Então, o que significa isso dentro da estrutura para? Eu vou fazer para i de 1, significa o quê? Que minha variável i começa em 1 até 10. Então, até que ela seja menor ou igual a 10, o que ele vai fazer? Né? Então, eu vou acrescentar 1 à minha variável, e aí ele vai executar o bloco de comandos que está aqui dentro do para. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui dentro do para? Ele vai mostrar uma mensagem na tela. Tá? Qual é essa mensagem na tela que ele vai mostrar? Então, eu quero que ele mostre o nome da pessoa. Vou colocar aqui fora do parênteses, né, que seria o fulano aqui. E aí a mensagem, né? Vou exibir seu nome pela... E aí eu quero que ele mostre o número correspondente à minha variável i. Para ele mostrar ali pela primeira, depois quando for 2 pela segunda, depois quando for 3 pela terceira e assim por diante. Então, a variável que contém esse número é a minha variável i. E aí eu quero colocar lá o símbolo, né, para ficar bonitinho pela primeira vez. Então, aqui no meu comando de saída aqui, escreva, né, eu escrevo L para ele poder pular, quebrar uma linha aqui a cada vez que ele passar aqui dentro do bloco de repetição. Ele vai separar em 4 parâmetros aqui. Então, o primeiro parâmetro é o conteúdo que está dentro da variável nome. E aí, o segundo é a mensagem que está aqui dentro do aspas duplo. Lembrem-se de colocar o espaço, né? Para não ficar tudo grudado. Dentro do aspas duplo. Não adianta colocar o espaço aqui nas vírgulas do parâmetro, que aí ele não vai fazer o espaço como um caractere dentro da mensagem, tem que pôr dentro da mensagem. E aqui, né, no meu terceiro parâmetro, ele vai pegar o conteúdo que está valendo aquela variável i naquele momento, e aqui uma outra mensagem, para mostrar lá, primeira vez, segunda vez e assim por diante. Tá? Vamos ver se deu certo, né? Então, a gente vai lá no algoritmo, executar ou dar um F9 direto aí, né? Então, observa aqui, né? No teste de mesa do próprio Visual G, ele já declarou aqui a variável, né? Guardou aqui inicialmente 0, né? Na variável. E aqui, a variável nome do tipo caractere, variável i do tipo inteiro, para a gente poder começar a executar lá o nosso bloco, tá? Então, ele está aqui nessa linha, né? No digite seu nome. Então, vou digitar lá o meu nome, Andréia. Vou dar um Enter, né? Então, observa que ele mostrou a mensagem aqui 10 vezes. Então, cada vez que ele passou, né, na estrutura para aqui, ele mostrou a mensagem alterando os valores. Para ficar mais fácil para a gente entender isso passo a passo, o que nós vamos fazer? Eu vou executar de novo, só que usando o F8, usando o passo a passo. Que aí o meu programa ele vai mostrar exatamente em qual parte do meu algoritmo ele se encontra, tá? Então, cada vez que eu der um F8, ele vai para a próxima linha. Então, observe quando ele estava aqui no algoritmo, ele não executou nada, porque é o nome do programa. Aí ele veio aqui na palavra reservada var. Tudo isso aqui é comentário, ele ignorou tudo, tá? Então, ele veio aqui para o var. O var também é uma palavra reservada. Quando a gente dá o F8, ele vai para a próxima linha. Por enquanto, ele ainda não fez nada, porque ele só vai executar depois que eu for para a próxima. Então, quando eu dou o F8 aqui de novo, o que ele fez? Criou a variável i do tipo inteiro e armazenou 0, porque ele só está criando a variável, não tem nada dentro dela ainda. A mesma coisa quando eu der o F8 aqui de novo. Ele criou a variável nome, né, do tipo caractere, e também não tenho nada dentro dela ainda, não guardei nada.
nós estamos aqui no início do meu algoritmo. Então, agora, quando eu der o F8 de novo, ele vai para a linha do escreva. Tá? Então, o que ele vai fazer? Quando eu der o F8 de novo, ele vai mostrar a mensagem aqui na execução do meu código. Então, aqui, qual é o comando que ele fez? Né? Para a pessoa digitar o nome dela. E aí, né, quando eu der o F8 aqui de novo, né, ele vai pedir para eu guardar o nome dentro da variável nome. Então, o que eu digitar aqui, né, ele vai guardar dentro da variável nome. Quando eu der o Enter aqui, ele guardou dentro da variável nome. Foi o que ele fez. E aí, nós estamos aqui na linha do para, que é a parte onde ele vai repetir esse comando novo aqui, esse comando escreva L dentro dela, tá? Então, como que ele faz a leitura dessa estrutura para? Primeira coisa, né? Ele vai inicializar a minha variável i, tá? Então, inicializou a variável i com 1. E aí ele faz o teste aqui, ele verifica que 1 é menor do que 10, e aí ele entrou aqui para o comando do escreva L. Então, quando eu dou o F8 de novo aqui, ele mostrou aqui a mensagem, né? Andréia, vou exibir seu nome pela primeira vez, tá? Então, aqui, ó, internamente ele está executando também esse código, certo? Veio aqui para o fim para. Quando ele volta, porque o teste dele foi verdadeiro, né? Ainda é menor do que 1, ele vai automaticamente somar 1 à minha variável i. Então, quando eu der o F8 de novo aqui, ó, o meu i passou a valer 2. Então, ele vai testar aqui de novo. 2 é menor ou igual a 10? A resposta é sim, né? Verdadeiro. Então, ele vai executar o que está aqui dentro do bloco novamente. Então, quando eu dou o F8, ele vai mostrar aqui a mensagem. Né? Andréia, vou exibir seu nome pela segunda vez. De novo, né? Quando ele executa o F, quando você dá o F8, ele vai somar 1 à variável i. Então, o i passa a valer 3. E aí, ele vai fazer o teste novamente, tá? Teste menor ou igual a 10. A resposta é sim, verdadeiro. Ele vai executar o que está aqui dentro do bloco. Então, cada vez que ele passar no bloco, ele vai acrescentar 1 à variável i, vai fazer o teste e vai exibir a mensagem. Então, é essa sequência, tá? Ele inicializa uma vez, faz o teste, executa o código, acrescenta 1 na variável, faz o teste, executa o código. Acrescenta 1 na variável, faz o teste, executa o código. Acrescenta 1 na variável, faz o teste, escreve o código. Acrescenta 1 na variável, faz o teste, escreve o código. Acrescenta 1 na variável, faz o teste, escreve o código. Observe que aqui, né, o meu i está valendo 10, só que na execução estou na 9ª execução. Então, ele vai acrescentar 1 na variável mais uma vez. Quando ele chegar aqui na 10ª vez, ó, ele vai acrescentar 1 na variável para poder fazer o teste e essa condição retornar falso. Então, quando ele chegar aqui com a variável i valendo 11, né, então 11, ele vai perguntar lá, 11 é menor ou igual a 10? A resposta aqui é não, é falso. Aí ele vem para o fim para e sai do algoritmo, tá? Vai para o fim algoritmo. Ele não acrescenta o outro 1 de novo. Por quê? Aqui o teste já gerou falso. Então, ele vai executar enquanto essa condição for verdadeira. Quando a condição for falsa, ele para de executar, tá? Então, esse exemplo que a gente fez aqui, para esse exercício, é da estrutura para. No próximo vídeo, a gente vai voltar com o mesmo exemplo, fazendo a estrutura enquanto e a estrutura repita. Então, um abraço e até a próxima videoaula.